Boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer essa organização estrondosa do evento. Desde ontem, né, eu estava aqui ontem, estou vendo uma quantidade muito grande de participação, então eu estou me sentindo assim, muito honrada de estar participando dessa mesa e agradecer, inclusive, ao Acácio, que falou coisas excelentes para o meu interesse, propriamente. Eu vou, assim, primeiro, situar um pouco o contexto do trabalho que eu vou apresentar aqui, até porque não vai dar tempo, eu já sei que eu não vou conseguir. Então, eu vou falar um pouco do contexto desse trabalho, e esse trabalho eu estou realizando, né? É um trabalho de releitura da história da loucura e uma tentativa de fazer uma releitura da história da psiquiatria no Brasil, com a qual eu venho trabalhando há décadas, né? E isso está me dando muito retorno, no sentido de retrabalhar todo o pensamento que eu venho estudando. Então, o contexto desse trabalho que eu vou apresentar hoje, como eu estou dizendo que eu não vou apresentar todo, porque não vai ser possível, nem o que eu resumi, hoje eu passei o dia inteiro resumindo, mas não vai dar. É um contexto de tentar repensar isso, como eu estou falando, e de tentar pensar junto a isso a ideia de um discurso irresponsável e de um discurso verdadeiro, da parresia, etc. Então, o contexto é esse, e eu vou, na realidade, traçar aqui 2 objetivos principais por hora, né? Então, eu não vou dar conta nem desses 2 objetivos, por isso que eu estou falando que eu estou um pouco frustrada, eu mesma já estou frustrada. Por um lado, né, o objetivo é apresentar alguns pouquíssimos pontos do pensamento de Foucault, que tentei pensar, né, que tentei trabalhar em termos de alguma contribuição pelo viés de uma análise da história da psiquiatria no Brasil para esse debate, na judicialização da vida na nossa sociedade. Esses pontos a que eu estou me referindo são, primeiro, a noção de sujeição do louco, analisada na história da loucura, bem como os deslocamentos em relação a este livro, efetuados na década de 70, pelo próprio Foucault, a partir do seu curso O Poder Psiquiátrico. Segundo, a importância conferida à genealogia de Nietzsche, ainda, e à epistemologia de Canguilhem, ainda, na década de 70, quando a concepção Foucaultiana de poder se define pela luta de forças, pela guerra e pela normalização. Terceiro, a noção de governo, no pensamento tardio de Foucault, como direção da conduta dos indivíduos, dos grupos e de si mesmo, independentemente da instituição, da lei, da normalização e da sua gestão pelo Estado. E, em quarto lugar, a sua noção de violência, de sujeito da ação e de invenções, de invenções possíveis no governo das condutas. Então, por um lado, será, né, tratar alguns desses elementos. Por outro lado, então, apontar uma interpretação possível das relações de forças referentes aos loucos e aos anormais no Brasil. Então, a partir do início do século XX, quando a pesquisa das formas de problematizar a anormalidade e as instituições organizadas para combatê-la delimitam acontecimentos e apontam espaços de abertura para um novo campo de pensamento e de práticas, talvez de novas formas de resistência, em cujas relações de forças o outro seja reconhecido como sujeito de ação. E aqui eu vou ter que repensar melhor, eu estou pensando na hipótese de trabalhar melhor
com os movimentos dos usuários de saúde mental, o atual movimento dos usuários de saúde mental, que tem debatido, que tem fornecido uma resistência ao status quo, né? Status quo esse já colocado em lei, por um lado, por outro lado, obviamente, perigosamente pode estar cooptando novamente com essa judicialização. Mas eu vou pensando aqui, primeiramente, nessa hipótese. A minha hipótese é de que, pelo menos, o movimento atual dos usuários dos serviços de saúde mental pode vir a parecer ser, propriamente, primeiro, a exigência da permanência nas relações de forças, na presença do outro nas relações de forças, e que essa resistência, obviamente, conflituosa, é claro, ela pode fazer aparecer para nós margens das regularidades, né, nas quais nós estamos inseridos. Então, aqui é de fundamental interesse para mim, não só o conceito de normalização, ainda, intra e extra muros, como também repensar a possibilidade de interrupção, da repetição, da divisão originária normal-anormal. Portanto, a possibilidade de autotransformação ou invenção de si para uma elaboração de si mesmo como sujeito crítico e sujeito de experiência. Então, é a partir daí que eu estou retomando uma questão que eu já levantei anteriormente, que a questão de se nós podemos hoje localizar regiões limítrofes de disponibilidade para novas apreensões, nas quais a resistência se articula com a invenção, com a experimentação, e onde situá-las, né? De que modo ainda é possível colocar a questão de como contornar as formas de poder e de saber mais abrangentes, nas quais somos inseridos, com o objetivo de traçar outras formas que seriam outras formas brasileiras de resistência e de força. E essa minha questão está ligada ao objetivo de tentar ver a possibilidade de alternativas às formas brasileiras de exclusão e de reclusão da loucura, cuja crise se arrasta desde o dia que se instituiu a psiquiatria no Brasil no século XIX, né? Se arrasta até hoje. Então, eu vou retomar da história da loucura a sua relação que o Foucault estabelece, então, um ponto de método com o que ele chama do seu trabalho, que é História do Pensamento. Foucault explicita aqui, nesse sentido, dois aspectos essenciais da história arqueológica da percepção da loucura. Primeiramente, a compreensão de que essa análise não designa um objeto uniforme, natural, invariante, nem uma verdade essencial, cuja identidade é sempre a mesma, seria sempre a mesma, mas ele se refere a um fato com múltiplas faces, cujas verdades são historicamente produzidas e variadas. Então, por outro lado, também que a loucura só existe numa sociedade, né? Então, nem é natural, e não é natural e só existe numa sociedade, coisa que ele já disse há muito tempo. Trata-se, sobretudo, para ele, de um fato civilizatório, o que não deve ser entendido como idealismo em Foucault, nem como um processo espontâneo, mas antes, como Foucault explica nas suas conferências sobre o dizer verdadeiro, como uma análise dos processos de problematização.
uma investigação do como e por que certos comportamentos, fenômenos e processos que nos são familiares tornaram-se um problema. De que modo certas formas de comportamento foram caracterizadas e classificadas como loucura, enquanto outras formas similares foram completamente negligenciadas num dado momento histórico. Então, a problematização, para Foucault, deve ser investigada em termos de uma resposta a uma situação concreta que é real, não a um idealismo, mas a uma situação concreta que é real. Entretanto, ela não deve ser considerada efeito ou consequência de um momento histórico, simplesmente. A problematização deve ser investigada em termos de uma resposta a essa situação. Entretanto, não deve ser colocada de forma abstrata. Ela é antes dada por indivíduos dados, mesmo que tal resposta seja encontrada em séries de textos a tal ponto geral que se torne anônima. O fato de uma resposta não ser, para Foucault, nem uma representação, nem uma identidade, não significa que não responda a nada, que é puro sonho, embora seja um tipo de criação que responde a algum aspecto específico do mundo. Em História da Loucura, a verdade da doença mental remete ao gesto da segregação do louco e não propriamente, como Foucault diz, a história do conhecimento, a história do conhecimento psiquiátrico. A verdade científica da doença mental, posteriormente objetivada pela psiquiatria do século XIX, tem como condição de possibilidade o acontecimento recorrente da exclusão do louco, desde os clássicos, que é quando ele começa a analisar, até os modernos. Em si mesmo, esse acontecimento não é nem verdadeiro nem falso. Ele só integra o campo do verdadeiro quando se torna objeto de contestação e opera, na ordem do discurso, a separação entre aqueles que têm razão e aqueles aos quais só resta o discurso desqualificado e o silêncio. Por isso, o nível da investigação do conhecimento é insuficiente para dar conta das condições de possibilidade da psiquiatria, razão pela qual a arqueologia do Foucault se situa no espaço da percepção, considerada mais profunda e anterior a qualquer conhecimento sobre a loucura. A ênfase que, então, é dada aos temas nietzschianos, particularmente no que diz respeito ao elemento dionisíaco, ao pensamento trágico, quando Foucault diferencia a experiência trágica da loucura da experiência crítica da loucura, aquela da razão, talvez esses forneçam um instrumento para neutralizar a dificuldade metodológica própria à história da loucura, que, uma vez que afirma a loucura como um saber confiscado pela racionalidade, terminaria por admitir implicitamente que a loucura teria uma verdade própria e originária, coisa que ele não quer, e que corresponderia a uma experiência originária e essencial, que ele também não quer, e que teria sido violentamente silenciada pela racionalidade ocidental a partir do século XVII. Problema maior para Foucault, que ao expor no seu curso de 1973, O Poder Psiquiátrico, mudanças em sua estratégia de pesquisa, introduzidas com a questão genealógica do poder, afirma ele mesmo que a história da loucura, principalmente o último capítulo da história da loucura, em que trata do poder asilar, embora sirva de pano de fundo para o seu trabalho, teria permanecido ainda muito preso a uma perspectiva de análise das representações. De acordo com o próprio Foucault, o privilégio da percepção como objeto de investigação teria sido conduzido pelo estudo da imagem que se tinha da loucura,
a imagem que se tinha do medo que ela suscitava e do saber a seu respeito, nos séculos XVII e XVIII, como o núcleo no qual teriam se originado as práticas que puderam ser concretizadas a propósito da loucura, que seria uma espécie de núcleo representativo que remeteria necessariamente a uma história das mentalidades. Isso para ele é um grande problema, né? Daí a elaboração posterior de uma crítica da noção de percepção ou de experiência na arqueologia do saber. Daí também o afastamento de Foucault da articulação desse núcleo com as noções de violência, de instituição, de modelo familiar e de aparelho de Estado, que teriam embasado a sua obra, apesar de não determinarem a constituição histórica da loucura. Também em sua arqueogenealogia da ética, quando Foucault aponta alguns aspectos, alguns pontos metodológicos que são referências para a sua obra, e quando ele destaca Kant, o Kant que analisa a questão do que é o iluminismo, a questão da autonomia e da minoridade, não vou discutir se é minoridade ou menoridade, estou falando minoridade, da qual o próprio indivíduo é culpado, porque se sujeita por sua preguiça e por sua falta de coragem de pensar por si mesmo. Então, no seu pensamento tardio, quando ele destaca Kant, esse problema da história da loucura reaparece no contexto de um projeto de história do pensamento. Trata-se do seu distanciamento de dois métodos da maioria dos historiadores, que agora, finalmente, ele diz, perfeitamente legítimos, porque até então a gente ainda não tinha ouvido isso, né? Já está mais velho, já está dizendo, não, os outros também são legítimos, né? A saber, a história das mentalidades e a história das representações. Foucault levou anos querendo dizer que não faz isso. Aliás, morreu dizendo que não faz isso. A primeira, a história das mentalidades, se situa num eixo que vai da análise dos comportamentos efetivos, isso que ele não quer fazer, até as expressões que podem acompanhá-los, seja por precedê-los, sucedê-los, traduzi-los, mascará-los, justificá-los. A história das representações ou dos sistemas representativos, então, segundo Foucault, é definida, por um lado, como a análise do papel que as representações podem desempenhar em relação ao objeto representado ou em relação ao tema que as representa. Por outro lado, como a análise dos valores representativos de um sistema, isso é, de um conteúdo de conhecimento, ou de regras que poderiam ser considerados critérios de verdade. Então, não é esse o enfoque que ele quer dar e está dizendo que está conseguindo. Não teria conseguido exatamente isso na história da loucura, mas, enfim, correu atrás. Já a história do pensamento, essa que ele propõe a si mesmo, é uma análise do que se poderia chamar de focos de experiência, nos quais 3 dimensões da experiência da loucura acontecem. As formas de um saber possível, as matrizes normativas de comportamento para os indivíduos e os modos de existência virtuais para sujeitos possíveis. Esses 3 eixos vão ser articulados por Foucault na história do pensamento. É nessa perspectiva que Foucault, no seu curso Governo de Si e Governo dos Outros, inscreve sua análise da loucura, considerando-a como experiência no interior da nossa cultura. Sua meta foi, primeiramente, segundo ele mesmo, apreender a loucura como um ponto a partir do qual se formava uma série de saberes mais ou menos heterogêneos, cujas formas de desenvolvimento deviam ser analisadas como matrizes de conhecimento, conhecimento psiquiátrico, psicológico, sociológico, médico, etc. Em segundo lugar, na medida mesma em que a loucura é considerada uma forma de saber, também era um conjunto de normas que permitiam situá-la como fenômeno de desvio no interior de uma sociedade. Então, agora eu quero falar um pouquinho
da noção de sujeição do louco no livro História da Loucura. Eu só pincei pouquíssimos pontos para conseguir trabalhar aqui melhor. A concepção do sujeito louco, apresentada na História da Loucura, ela se coloca não só como resultante do reconhecimento do poder e do saber do médico psiquiatra sobre a sua loucura, mas também como justificativa para a imposição do seu silêncio e do seu confinamento. Coextensiva a essa concepção de sujeição do louco, temos a afirmação de que, com Pinel, explicita-se uma necessidade de um tipo novo de sujeição dos corpos, diferente daquela que se limita a isolar o louco. Num aparente paradoxo, tal sujeição pressupõe, em continuidade com os valores liberais de igualdade e de liberdade da sociedade capitalista, uma certa liberdade dos corpos para que se institua uma submissão moral consentida ao tratamento. A coação física é substituída por uma liberdade limitada à solidão, com o gesto do Pinel de libertação das correntes, dos loucos das correntes. O diálogo clássico do delírio com a ofensa, afirma Foucault, é substituído pelo monólogo de uma linguagem defrontada com o silêncio do psiquiatra e dos técnicos encarregados do seu cuidado. O louco, considerado doente mental, é apanhado num relacionamento consigo mesmo que pertence à esfera da falta e, ao mesmo tempo, no não relacionamento com os outros, que é da esfera da vergonha, da culpabilidade reconhecida. Foucault mostra, a partir do pensamento de Pinel, que a terapêutica do século XVIII tentava persuadir o louco da sua loucura, a fim de melhor libertá-lo dela num processo de julgamento perpétuo, por meio de um jogo de espelhos entre o louco e o psiquiatra. Neste julgamento, o psiquiatra intervém, atribuindo-se o critério de verdade e de realidade ao qual o louco deve ser submetido. Ele funciona como uma espécie de sobredeterminação da realidade, capaz de exibir a mentira do louco, quando afirma, por exemplo, estar vestido de ouro e está em andrajos. Nesse jogo, o louco julga-se a si mesmo, ao mesmo tempo que é julgado do exterior, não apenas por uma consciência moral e científica, mas por uma espécie de tribunal invisível. Com Pinel, o asilo é, de acordo com Foucault, um microcosmo judiciário. Para ser eficaz, essa justiça deve ser temível. A encenação da justiça fazendo parte do tratamento. A justiça do asilo pineliano inventa seus próprios meios de repressão ao utilizar os métodos terapêuticos difundidos no século XVIII como formas de castigo. Foucault mostra que, com Pinel, o uso da ducha fria, por exemplo, torna-se judiciário. Punição do tribunal de simples polícia constituído permanentemente no asilo. Assim, o louco deve saber que é vigiado, julgado, condenado e assumir sua culpabilidade reconhecida por todos. Isso conduz à interiorização da instância judiciária sob a forma interiorizada do remorso. O louco libertado, entre aspas, por Pinel, mais tarde, o louco do internamento moderno, esse louco, na realidade, é personagem de um processo, você falou, né, do Kafka, no qual se encontram aprisionados no julgamento eterno e sem recurso. A esse julgamento corresponde à apoteose do médico, dando corpo à concepção da loucura como doença mental, que se torna, então, possível. A vontade e a liberdade do louco alienadas no querer do médico. De acordo com Foucault, a liberdade que o famoso gesto libertador de Pinel encerra essa liberdade, ela traz
uma certa verdade da loucura, a qual ele não pode escapar, o louco não pode escapar, a não ser passivamente, e se for libertado da sua loucura. Em contrapartida, Foucault formula a ideia do surgimento de um tipo de resistência ao poder psiquiátrico, que preocupou muitíssimo os psiquiatras, que é apresentada sob a forma da simulação da loucura. Aqui no Brasil, por exemplo, tem um texto imperdível do Juliano Moreira, chamado Querelantes e Pseudo-Querelantes, né? Justamente o que fazer com esse problema, né? O Foucault diz, isso é uma resistência à sobredeterminação da realidade imposta pelo psiquiatra. E o psiquiatra não sabe o que fazer com isso. Agora, no curso de 1973, que se chama Poder Psiquiátrico, ao qual já me referi aqui, Foucault analisa a afirmação de Pinel da importância da ordem do hospício de alienados e das qualidades físicas e morais que a sua vigilância requer, e aqui ele vai dar continuidade em Vigiar e Punir, a esse tema, com uma exigência de disciplina e de regularidade que se aplica ao próprio interior dos corpos dos indivíduos aí internados. Essa exigência, segundo Foucault, é necessária à própria constituição do saber médico em sua pretensão de objetividade. Ela corresponde, pela proposta de distribuição dos corpos dos indivíduos no tempo e no espaço, à ordem disciplinar, condição não só do conhecimento, mas também da terapêutica. Essa ordem disciplinar se dá por meio dessa dissimetria, em termos de poder, operada pela instância médica, que funciona como poder antes de funcionar como saber. Aí, o poder é especificado, né, nesse curso, 73, 74, como campo de batalha, dispersão, intermediações, redes, apoios recíprocos, diferenças de potencial de forças intensivas, disposição tática. Tal perspectiva permite situar o problema da verdade, da doença e da sua cura, primeiramente, como um problema de distribuição de forças e de vitória no julgamento. O poder psiquiátrico é apresentado por meio de uma tentativa de dominar, de subjugar, que pode ser caracterizada pela direção. Direção de consciência, direção do funcionamento do hospital, direção dos indivíduos. Nessa direção, objetos e técnicas foram importados da prática religiosa que remonta ao século XV para o campo psiquiátrico. Sabemos o quanto a questão da direção é importante para o cuidado de si, o governo dos outros, o par médico-paciente, psiquiatra doente, psicólogo, pedagogo e criança, etc., são tributárias da questão da direção de consciência ou da direção, que envolve esses três aspectos. Ao longo... quanto tempo? É que eu estou sem relógio, inclusive. Eu estou mesmo sem relógio. Ao longo da obra, Foucault analisa a permanência do par, então, do par diretor de consciência ou confessor e ovelha, e a extensão, a permanência, a extensão desse par nos pares modernos, esses aos quais me referi, médico, paciente, pedagogo, criança, psiquiatra, louco. Na psiquiatria, essa direção faz a realidade funcionar como um suplemento da distância, que permite alcançar a loucura dos loucos e validar o poder que se exerce no interior do asilo, como o poder da própria realidade o justifica. Desse modo, aparece o que Foucault chama de uma tautologia asilar, a saber, dar poder à realidade e fundar o poder na realidade considerada no tratamento moral o outro, ou melhor, a vontade do outro, a qual o doente deve ser confrontado e subjugado. O outro como foco de poder superior, ao qual, como superior. Trata-se também, esse outro, da realidade imposta ao louco pela obrigação da anamnese,
apropriação da história de si mesmo e da identidade de si mesmo, do doente, que se aproxima da confissão, bem como, isso a gente já sabe, a realidade da doença, no cerne da qual o que existe é maldade, não é um problema moral, falta de atenção ou presunção, verdade a qual o paciente deve ser submetido, devido ao seu desejo inadmissível. Ou seja, realidade da não realidade da loucura, como desejo que não é exatamente um desejo doente ainda, mas falha moral. E ainda a realidade que se coloca junto a essa do dinheiro, das necessidades, da necessidade do trabalho e da obrigação de prover essas necessidades. A cura será, então, o processo de sujeição do indivíduo à realidade, à lei do outro, à identidade a si mesmo, à não admissibilidade do desejo e à inserção das suas necessidades no sistema econômico. A direção necessária para a cura, a partir do século XIX, torna-se médica. Para Foucault, há uma defasagem entre uma teoria médica, a elaboração de nosografias, etiologias, pesquisas anatomopatológicas, neurológicas, etc., dessas relações da doença mental com o orgânico, que começa a aparecer e se impõe cada vez mais, inclusive hoje, né, buscando esse orgânico buscado, então, a partir do século XIX até hoje, Foucault considera isso como fenômenos táticos da direção. Claro que em reta de colisão com as neurociências, com a neuropsiquiatria, etc. Né? Aqui é uma reta de colisão total. Não vai mais dar tempo. Pronto. Então, vou só dizer o que eu ia dizer. Só para fechar. Então, né? Eu ia falar, primeiro, que essas pesquisas, que são bastante importantes, para mim muito importantes, porque eu estou falando de um mestre, né? Que eu precisei estudar a vida toda. Então, primeiro eu queria chamar a atenção e queria explicitar que esses trabalhos são trabalhos de arquivo. Eu mesma fiz trabalho de arquivo, sim, mas uma coisa ridícula, pensando no que a gente tem com a obra, a erudição do Foucault, etc. Mas eu queria também conseguir, que óbvio que eu não pude, mas isso tem escrito aí nos meus trabalhos, artigos, que é a questão da ideia que o Foucault coloca de problematização, que se relaciona necessariamente à ficção, à fabricação e à prática. O próprio arquivo é uma ficção como um quadro de inteligibilidade, e a própria obra do Foucault, que é uma obra de arquivo, eu queria explorar um pouco isso aqui, não vai dar, né? Sobretudo, certas características do arquivo para as quais eu gostaria de chamar a atenção, que os enunciados são considerados essencialmente raros, não somente de fato, mas de direito, que a sua raridade deve-se a uma frase que impede, contradiz ou rejeita outras frases. Também queria chamar a atenção para a ideia de que a descrição do arquivo para Foucault abre as possibilidades de trabalho a partir dos discursos que acabam de deixar de ser nossos. Então, naquele limite ali de que ainda são nossos, mas não são mais nossos, acabam de deixar de ser nossos. Então, eu queria, não vou conseguir trabalhar com isso aqui, mas mostrar como que o Foucault vai estar utilizando esse arquivo como ficção, como invenção, como uma possibilidade de se dirigir às margens, de discutir a objetivação do sujeito pelos saberes, pelos poderes, né? E depois utilizá-los para pensar a questão da subjetivação, das formas de subjetivação dos sujeitos. Eu também teria querido falar
da questão da norma, um pouco mostrar como que o Foucault embasa esse pensamento do Canguilhem, mas isso eu também já escrevi, eu fiz um resumo aqui, com o maior esforço, levei horas fazendo resumo, que é para mostrar o quanto a norma e o processo de normalização da sociedade está ligada ao mesmo tempo a tudo que ela rejeita, né? Ela só existe, aliás, pelo que ela rejeita, né? Então, também eu queria trabalhar um pouco isso, mas fica só uma marcação aqui. Questão da violência, eu queria trabalhar como que Foucault, afinal de contas, pensa no governo e no poder como ação sobre ação. Ação sobre a conduta, governo das condutas, né? Da condução, a questão da condução de ação sobre ação, e como isso poderia reverter para uma invenção de si mesmo. E eu queria também discutir a minha hipótese de que há duas metamorfoses na psiquiatria brasileira que poderiam ser pensadas através desse patamar metodológico. Obrigada.